Seja bem-vindo e o programa de hoje é sobre propósito. Gabassi, o que seria um propósito? Propósito é algo inerente à razão da sua existência. Traduzindo, é o motivo pelo qual você está aqui, nessa vida, nessa terra, nessa existência. Seria isso, propósito. E você acha que propósito é algo que encontramos ou que construímos ao longo do tempo? Boa pergunta, Vitor. Eu gosto de pensar que o propósito ele vem antes mesmo da encarnação. Quando eu falo encarnação, não estou falando de reencarnação, estou falando de você vir para a Terra, vir para a existência, vir para esse mundo. Acho que o propósito é antes disso. Antes de você existir, você já tem um propósito, um porquê. Né? Porque o ser humano, se ele não tem um porquê, ele morre. A pessoa, quando para de sonhar, ela morre. A pessoa que não está produzindo nada, uma regra universal da natureza, né? O que não está produzindo seca, murcha, morre. Se não dá fruto, a árvore é cortada, lançada no fogo, como diz a palavra de Deus, né? A Bíblia Sagrada. Então, o propósito ele antecede a própria existência da pessoa, né? Você me perguntou exatamente se você acha que propósito é o que encontramos ou que construímos ao longo do tempo. Ah, sim. Então, dentro dessa linha, eu acredito, né, não como uma regra, não fechando a questão, porque o propósito ele pode mudar durante a sua vida, mas que ele não é algo que se encontra, é algo que você é. O propósito sempre está ligado à identidade. A falta de propósito hoje das pessoas, e principalmente dos jovens, não é o propósito em si. É porque elas não sabem o que elas são. Elas não têm uma crise de identidade muito forte. Se você não sabe o que você é, como você vai fazer alguma coisa? Como você vai ser alguma coisa? Se você não sabe quem você é, você não sabe para onde você vai. Você precisa saber quem você é, né? Você quer chegar... Se você não sabe para onde você está indo, qualquer lugar que você chegar serve. Certo. Então você tem que ter essa definição clara de quem você é, né? É a famosa pergunta, quem eu sou? Que tantos filósofos já falaram a respeito. O que é a vida, da onde viemos, por que estamos aqui, para onde vamos. E nessa questão da identidade, eu costumo dizer que não tem como você, um serrote, ser um bom martelo. Não tem como um martelo ser um bom canivete. O que eu quero dizer, né? Você só tem excelência naquilo que você foi feito para fazer. Você só tem excelência no teu propósito, certo? Então é uma coisa que a pessoa já é meio inclinada aquilo, né? Sim, é que nem a tesoura, né? Ela foi feita para cortar. Você pode cortar com uma régua? Pode, mas a régua vai cortar no máximo uma folhinha sulfite ali, uma cartolina. Se você tem um papelão para cortar, você vai conseguir colocar a régua e puxar e vai rasgar e cortar certinho? Não vai. Você vai precisar da ferramenta certa. Então, pela falta de saber quem é, falta de identidade, as pessoas tentam fazer um monte de coisa, e nessa pluralidade de atividades, né, esse ativismo que é tão incentivado hoje em dia, e a gente vive, né, nessa síndrome, esse ritmo acelerado de viver. As pessoas começam algo hoje, tentam 1, 2 semanas e falam, não, isso não é para mim. Aí ela descobre uma nova trend, agora é aquilo lá. A vibe agora, né, o que está hypado é aquele outro assunto, então eu vou fazer aquilo lá. Aí ela até gosta daquilo, fala, não, eu gosto, acho que é aquilo, e vai não dar certo. E a gente tem que desmistificar algumas coisas, porque propósito não tem a ver com aquilo que eu gosto. Isso é bastante disruptivo, porque tem muito discurso na internet que diz que propósito é aquilo que você vibra, que queima no teu peito, e você nem sempre, né? Porque a gente vai trazer um pouco da luz das escrituras, né? Porque o que o mundo diz e o que a Bíblia diz tem que ser comparado, e entre o mundo e a palavra de Deus, eu vou ficar com um livro de sabedoria mais vendido no planeta de todos os tempos,
e que é do autor da vida, né? O manual do fabricante do ser humano. Você lembra de uma personagem, porque personagem é uma palavra feminina, você me diz? Sim. É estranho, mas é uma personagem da Bíblia chamada Jonas, o profeta Jonas. Sim. Ele tinha um propósito, não tinha? Sim. Qual era o propósito de Jonas? Pregar em Nínive. Para quê? O povo de lá Se arrepender de seus é um pecados. povo muito violento, né? Exatamente. Esse era o propósito dele, certo? Certo. Ele gostou do propósito dele. Ele odiou. Ele quis fazer o propósito. Não, eu nasci para pregar para os assírios, porque eles mutilam as pessoas, arranca bebê da barriga das grávidas, né? Que povo ótimo, eu quero que eles se arrependam, que Deus salve todo mundo. Pelo contrário, a palavra de Deus diz que Jonas, sabendo, né, de que como Deus é misericordioso, ele falou: eu não vou pregar, vai que esse povo se arrepende, eu não quero, eu odeio eles. Né? A Nínive era a capital do Império Assírio, né? O norte do Iraque, hoje em dia, né, a gente pode trazer para o mapa atual, é a cidade de Mosul. Então, cara, eu não vou para lá, eu não vou porque Deus vai fazer esse povo se arrepender, vai tocar no coração deles, eu vou fugir do meu propósito. Então Jonas não gostava do propósito dele. Então esse negócio que propósito é aquilo que você mais gosta, nem sempre. Nem sempre é assim. Mas quase sempre, se você segue o teu propósito, tu vai ter sucesso. Porque seguir o propósito é fazer um update, um upgrade na tua potência. Normalmente o propósito é algo que você já tem uma aptidão, você já é bom, e aí quando você foca nele, você se torna melhor ainda. Porque se você tentar ficar bom em muitas coisas, você vai ser meio medíocre em muitas coisas. Você não vai ser bom em nada. Então o poder da especialização é esse. Eu nasci para fazer isso, então eu vou focar nisso, eu vou ficar bom nisso, e o mercado vai me recompensar por causa disso, e as pessoas vão me identificar e me valorizar por causa disso, porque você tá, aquilo que eu falei, a ferramenta certa. O serrote jamais será um bom martelo, o martelo jamais será um bom canivete, né? Então você só tem excelência dentro do propósito. E lá foi o profeta, né? Lá foi o profeta. O que ele fez? Foi para outro lugar. Foi para outro lugar, comprou uma passagem para Tarsis, né? Espanha, né? Espanha. Acredito que sim. Acho que seria isso. E nessa ida para Tarsis, ele fugiu do propósito dele. E o que aconteceu nessa jornada de fuga do propósito? Ele teve sucesso? Nenhum. Nenhum? Por quê? Que mais para frente começa a ter as provações, né, dele não ter seguido o propósito, e Deus dando fora aí, Deus já endireita ele no propósito que era o inicial. É o plano original de Deus. O plano original. E tem outro texto que vai falar, né? Lá em Jó, né? Bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Então o plano de Deus, a vontade de Deus é soberano, né? E como autor, né, da criação, Deus criou cada um de nós e nós temos um propósito estipulado por Deus, ele sabe, né, o que é melhor para nós. E não tem como fugir disso. A criatura jamais pode mandar no Criador. É o Criador, né, que manda na criatura, né? O Criador sabe como que a criatura tem que performar, né? Você normalmente quebra os equipamentos e faz mau uso porque tu não leu o manual. Então, o manual do ser humano para identificação de propósito, para casamento, para relacionamento, que é uma que você gosta bastante, para a vida profissional, né, para suas questões emocionais, a sua fé, encontrar Deus, é a Bíblia Sagrada, né? E aí Jonas foi para Tarsis. E curioso que quando você foge do teu propósito, não é só você que é prejudicado. Se você lembrar, o que acontece? Antes de jogarem Jonas ao mar e tirarem a sorte lá e cair Jonas e jogarem ele ao mar, o que aconteceu? Eles começaram a jogar as bagagens, as cargas no mar para ver se aliviava o peso no navio, para tentar se salvar. Então toda vez que você foge do seu propósito, não é só você que é prejudicado. Outras pessoas que dependem de você, que poderiam ser influenciadas por você, também são prejudicadas. Então, o fugir do propósito, né, é um dano que você faz até para o próximo. E o seguir o propósito também é uma bênção para o próximo.
Porque dentro de uma sociedade, né, antes mesmo da gente ter o sistema capitalista, né, o mundo era baseado em troca. Você planta feijão, eu tenho milho. Então tá aqui um saquinho de milho, você me dá um saquinho de feijão. Então, se ele não planta, se a colheita dele não desse certo de milho, de feijão, né, o que ia acontecer? A comunidade ia ter a falta daquele ingrediente. Então, eu fazia o melhor da minha parte e não atrapalharia ele, porque eu dependo dele. E você é a mesma coisa ao meu respeito, porque também precisa do meu milho. Só que a sociedade, na síndrome da ganância do ser humano, né? O que fez, né? Ela começou a criar cercados. Então, isso aqui é meu, isso aqui é seu. Ah, você quer o meu milho? O teu feijão vale... o seu saquinho de feijão vale R$10. Né? O meu milho deveria valer 10. Não, mas acho que o meu trabalho está valendo mais do que o dele. O meu vale 20. Então, você tem que me dar 2 para eu te dar 1. E aí começou essa questão de cada um põe o preço que quer nas coisas, né? O produto é meu, eu posso o preço que eu quero. E aí virou tudo isso que a gente conhece hoje como um sistema capitalista, mas não estou falando como se fosse uma coisa ruim, porque o capitalismo é uma consequência do pecado original. Qual que foi a sentença? Não, a sentença para Adão. Do fruto do teu trabalho comerás, vai ter que lavrar a terra. Isso. Então a terra já produzia o suficiente, tudo funcionava mil maravilhas no natural. Agora tu vai ter que se ralar, vai ter que se esforçar. Então, ao mesmo tempo que é uma maldição, também é uma bênção respeitar essa regra. Porque quem não trabalha, a palavra também fala que o preguiçoso passa fome e morre. Então Deus não gosta também de pessoa preguiçosa. Quando ele chamou Gideão para libertar dos midianitas, a palavra diz que ele estava malhando trigo no lagar. Lagar é lugar de trigo? Não, é lugar de uva. Então ele estava fazendo algo fora do horário, né, em um ambiente diferente para não ser descoberto, para conseguir trazer um sustento, porque estava sendo escravizado. Então ele, mesmo que ele era menor, que ele falou, sou menor, sou fraco, o senhor acha que o senhor errou o CEP, deve ser outro cara, não sou eu. Mas Deus falou, eu conheço você, seja forte, né, tenha coragem, você contigo, né, é você mesmo, Gideão, que eu vou usar. Então Deus sempre vai chamar alguém que está trabalhando, sempre vai chamar alguém que está se esforçando. Nunca uma pessoa que quer depender só do governo, que quer se aproveitar em cima dos outros, ou, né, tirar vantagem em tudo, ou síndrome de autocomiseração. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém gosta do meu produto, ninguém gosta do meu serviço. O pessoal tá olhando feio para mim, eu não quero mais brincar, não quero mais participar, eu vou sair, não conta comigo. Então, Deus não gosta de mimimi. Deus gosta de... Nem sei se eu poderia falar assim, né? Mas é como se fosse agora de cabra macho, entendeu? Tem problema aí para resolver? Passa para mim aqui que eu vou resolver. Só que... De posição. De posicionamento, né? Eu falei cabra macho e tal, mas pode ser mulher, pode ser homem, enfim. Mas a pessoa que é firme, entendeu? É determinada. Não, é isso aí. Então tá, vamos encarar. É isso que tem que fazer, então vamos fazer. Então vamos para cima, né? Qual o primeiro passo que eu posso dar? É muito difícil? Fragmenta, faz uma coisa de cada vez. Você não vai erguer um prédio de 50 andares, erguendo 50 andares num dia só. Primeiro você vai cavar a terra, né? A quantidade de altura que o prédio tem, ele tem que ter a mesma coisa ou até mais, né? Quem é da engenharia sabe mais do que eu, de profundidade. Então você tem que criar esse alicerce, esse fundamento, para depois tu vai colocar ali um andarzinho, outro andarzinho, e vai aos poucos. Então não queira fazer algo muito grande de uma vez só, que você não vai conseguir nem se mexer. Se não me engano, o bambu também é assim, né? Tipo assim, ele fica 5 anos só criando raiz e depois ele vai começar a crescer de verdade. Tem algumas regras na natureza, né? Que respeitam bem isso. Isso, o látex, né, da seringueira também, né? Como é um líquido precioso ali, demora tanto tempo, e se erra na extração ali e perde aquilo lá, também é um prejuízo lascado, né? Então, coisas grandes precisam de tempo para amadurecer, né? Para serem forjadas, né? Não é do dia para a noite que o carvão vira diamante. Acho que César falou, né? Roma não foi construída em um dia.
Então assim, você não constrói um império de uma vez. Sim, sim. E uma das coisas que impede as pessoas de ter esse senso de propósito, né, de identidade, enfim, é esse imediatismo, né? Tem que ser o resultado para ontem. As pessoas estão mais preocupadas em descobrir qual é o gênio da lâmpada, né, para esfregar ali e pedir os seus desejos, né, do que, pô, em vez de ir atrás do gênio da lâmpada, deixa eu pegar minha picareta aqui e começar a minerar aqui essa rocha, bater aqui até o dia que eu achar a pepita de ouro aqui, entendeu? Porque quando você encontrar a primeira pepita, né, vai ter mais um pouquinho, você vai bater mais um pouquinho, vai ter mais pedra preciosa. Mas até achar a primeira pepita de ouro demora. Vai demorar. E quanto mais tu bate, né, tu vai começar a cansar. E o seu cansaço vai falar assim, para, não dá certo, não tá adiantando, ninguém tá vendo, ninguém tá dando valor, só tô perdendo meu tempo, perdendo meu dinheiro, né, me desgastando, minha saúde. Mas continua, porque esse teu esforço tá gerando em você resiliência, força, né, teu braço tá ficando mais forte, você vai ficando mais resistente, você vai aguentando mais pancada, e uma hora, né, ditado, pedra mole, não, água mole, pedra dura, tu bate até que fogo, uma hora vai dar certo. Então, não tem como não ter sucesso a pessoa que trabalha 16 horas por dia. Agora é impossível ter sucesso trabalhando uma semana 16 horas por dia e pronto, agora vai dar tudo certo. Fiz aqui a síndrome do lançamento, né? Existe algo chamado lançamento, né? É uma das técnicas de marketing digital, onde você cria um infoproduto, você cria todo um contexto ali de prova social, de gatilho de escassez e tal, para no momento certo você falar, ó, agora o carrinho de vendas está aberto, vocês podem comprar, só que só vai durar esse final de semana. Aí quando tá chegando perto ali você vende um lote, aí depois o segundo lote já vai ser mais caro, aí o terceiro lote vai ser mais caro ainda, vai fechar, depois você não sei quando vai poder comprar de novo. Então, isso é muito legal, só que o lançamento, nem sei porque eu entrei tanto nesse mérito, mas o lançamento ele tem, né, esse pitch de vendas às vezes de 3 dias de máximo de carrinho aberto e uma semana ali de esquenta e abre o carrinho, um pitch de vendas rapidinho, mas o quanto teve que trabalhar antes de abrir esse carrinho de vendas, quanto de conteúdo teve que ser gerado, quanto de estudo, de criação de página, de produto, de gravação de vídeo, né? Tanta estrutura de campanha, de marketing, de network, tanta coisa que foi costurada para chegar naquele momento, e aí as pessoas veem só o lançamento ali, só aquelas 3 lives, só aquele link que vai para o WhatsApp, dá aquela esquentada, agora pode comprar, lote 1, 2, 3, acabou, e acha que é simplesmente fazer só a ponta do iceberg. E aí que está o problema, as pessoas querem só a ponta do iceberg, elas só querem fazer aquilo que é o visível. O que traz o resultado, o sustento, é a raiz, é a profundidade. O iceberg ele é muito maior para baixo da água do que a parte externa, que fica aí, imersa, né? Tem imerso e submerso. Então, no submerso ele é muito maior. É maior na sua base, justamente. Na sua base. Então, propósito é algo que você identifica e você vai ter que mergulhar. Não é algo que é de imediato. Muito menos só confortável, né? Sim, voltando desculpe. E voltando ainda para Jonas, para a gente não esquecer, né? A gente parou no meio da história. Além de quando Jonas fugiu, não só ele foi prejudicado, mas os outros que estavam no navio começaram a perder as coisas. Ou seja, se você não segue seu propósito, pessoas que você ama, pessoas que estão próximas a você, que dependem de você, que são influenciadas por você, podem ser prejudicadas pela sua negligência quanto ao seu propósito. Além de tudo isso, né, eles tiraram sorte e saiu lá o nome de Jonas. Se aquele sorteio acontecesse hoje, ia sair de novo o nome de Jonas. Daqui 10, 20, 30 anos, qual o nome que ia sair lá? Jonas, porque ele foi chamado para fazer aquilo. O propósito ele sempre vai voltar para você. Eu estou aqui no Brasil. Não, eu vou fugir do meu propósito. Eu vou fazer minha vida lá na Espanha. Chegar lá na Espanha, não sei como o mundo vai
vai dar voltas, tudo vai conspirar e você vai acabar batendo de frente com o seu propósito de novo. Aí você vai falar, caramba, eu não consigo fugir disso, né? Então uma hora tu vai ter que aceitar aquilo que Deus quer para você. E nem sempre o propósito é algo que você gosta, né? Criando rompendo com essa ideia de que o propósito está sempre relacionado ao que eu gosto de fazer. Não. E aí sai o nome de Jonas. Beleza, vamos jogar agora o Jonas no mar. E o curioso é que ele é jogado ao mar. Muitos dizem que foi uma baleia que engoliu ele, né? Na verdade não foi uma baleia, nem um grande peixe, né? Nem um dinossauro. Na Bíblia diz que foi um grande peixe, né? As pessoas mais entusiastas da fé dizem assim, se a Bíblia falasse que foi Jonas que engoliu a baleia, eu também creria, né? Mas independente disso, um grande peixe engoliu a baleia, a Jonas. E o que acontece? O texto é bem interessante, porque fala que Jonas foi parar no ventre da baleia, não no estômago. Por quê? Olha, nunca prestei atenção. É porque o ventre é o conjunto de tudo aquilo que está ali, né? Pensando no ser humano, né? Do peitoral aqui para baixo é tudo ventre. Então tem vários órgãos que compõem tudo isso. Sim. Mas o ventre dá uma conotação de geração, de criação. Então ele foi parar no ventre. Por quê? Esse momento de angústia, de dor, que o propósito te engole, é o momento que Deus está gerando você. E você vai renascer. Porque também, eu não vi, eu abri o jornal esses dias, eu não vi notícia de que mais um peixe vomitou um ser humano. Na verdade, eu nunca vi peixe vomitar ninguém. Só que o peixe ali regurgitou, né? Jogou Jonas lá, curiosamente, na praia onde ele tinha que estar. Né? E aí ele sai, imagina a cena. Alguns ninivitas, né? Ali na praia olhando, não sei se tinha não, gente, imagina que tinha alguém vendo, de repente vem um grande peixe e joga um homem de dentro da boca desse peixe, esse homem sai vivo do peixe. E sai pregando ainda. E sai pregando ainda e falando para eles se arrependerem, porque senão eles vão ser destruídos. Os caras já não olham, esse cara aí é um enviado dos deuses, e literalmente foi enviado por Deus. Então toda essa fuga também já foi um projeto de Deus, para ele ter a credibilidade, a autoridade, né? E para chegar metendo o dedo na cara dos caras lá, falar, olha, vocês precisam mudar. Os caras olharam para esse cara aí, vamos melhor ouvir o que esse cara falou, o cara sai dentro de um peixe, né? Que teve um impacto muito maior do que ele simplesmente tivesse ido de barco lá e pregado. Deus usa até a nossa teimosia para poder alcançar o propósito dele. E normalmente naquilo que você é mais tentado, naquilo que você mais sofre, né? Naquilo que mais te angustia é onde Deus vai te usar. Todo esse estágio de deserto, de ventre de peixe, de dificuldade, é Deus transformando o carvão no diamante, entendeu? A palavra diz que Jonas, né, ele ficou 3 dias no peixe, né? Jesus fala também, vocês não vão ver nenhum outro sinal a não ser o do profeta Jonas, né? E o que aconteceu com Jesus? Jesus morreu, certo? E ressuscitou. Então se ele compara o sinal com Jonas, então provavelmente aquela oração que Jonas faz no ventre do peixe e tal, aquela coisa poética linda, é os últimos suspiros de vida de Jonas ali dentro do ventre do peixe. Então não foi só um milagre do peixe, já são vários milagres. Primeiro, né, do peixe engolir o camarada. Segundo, morrer. Não, eu acredito que ele morreu, mas de ele ter sido ressuscitado, né? E ainda ser jogado na praia, na cidade exatamente onde era o projeto de Deus permittar. Então tem 3 milagres acontecendo ali. E o 4º milagre é aquele povo que era tão duro de coração, de fato se arrepender, né? Aquela geração, pelo menos ali, se arrependeu e Deus estendeu ali a misericórdia por mais uns anos para aquele povo, né? Então a gente pode usar o exemplo de Jonas como o que a gente pode extrair, que nem sempre o propósito é o que eu gosto, o que eu quero fazer, mas que se o propósito é dado por Deus, você não tem como fugir dele, e Deus escolhido não tem escolha, e as coisas vão colaborar para o cumprimento do propósito, e não para você ficar rico, para você ter sucesso,
né? Já não deixa eu esquecer sobre isso, que as coisas têm que cooperar, cumprimento do propósito, não para ficar rico, sucesso, ter prazer, né? E que não, de fato, não tem como a gente fugir, né, e ter sucesso fora daquilo que a gente foi chamado para fazer. Mais uma vez, né, só tem como ter excelência no propósito. Um martelo nunca será um bom serrote, tá? Então, seria basicamente isso. E a questão do propósito tem o fato, né, eu falei ali, que nem sempre o propósito vai estar relacionado com o que dá prazer, ou ter sucesso financeiro, né? O que eu gosto, né? Por quê? Porque se associou muito o propósito com materialismo, né? E com hedonismo, né? O que é a sociedade de hoje? Ela quer fazer as coisas para ter carro, para ter casa, para viajar, para ter restaurante, e tudo isso é o que também? Prazer rápido, né? Prazer intenso, né? Então é tudo movido a essas duas coisas. O hedonismo, né, para contextualizar, vem de um termo grego chamado hedonê, significa literalmente prazer. Então o hedonismo seria um culto ao prazer. Eu vivo a minha vida em função do prazer. Então quem vive para ter prazer, né, é uma grande cilada, né? Lembra lá que Esaú trocou o direito de primogenitura com Jacó, né, por causa de um prazer de uma refeição rápida ali, né, que ele voltou cansado do campo, de uma caçada, e o irmão ali preparou um negocinho lá para ele comer, e ele vendeu, né, a primogenitura. E primogenitura, naquela época, né, naquela tradição, não é simplesmente uma bênção espiritual, eram vantagens financeiras. Eram vantagens financeiras também. Então o que adianta, né, eu ter minha primogenitura, mas se eu vou morrer aqui de fome? E será que isso não acontece todos os dias, né? Com aquele discursinho, né? Seja feliz, viva a tua vida, né? Você não sabe o dia de amanhã, vamos aproveitar hoje, vamos gastar o dinheiro que tem hoje, guardar para quê, né? Se eu tenho, eu vou gastar, vou ser feliz, vou beber todas, vou sair com todo mundo, né? Vou fazer o que eu quero, meu corpo, minhas regras, eu. Então, você tem o materialismo, você tem o hedonismo, e isso tudo está dentro de um pacote, fechou aqui, chamado egoísmo, que é a pessoa se preocupar em si mesmo. Sim. E normalmente o propósito não tem a ver comigo, mas tem a ver com o outro. Porque o propósito é sempre o que a minha vida vai fazer de diferença na vida do outro. Então, por exemplo, um professor, o propósito de um professor não é dar aulas, é ensinar pessoas. Dar aula seria dar aula para ficar famoso, dar aula para ter dinheiro, dar aula para gravar vídeo e ficar conhecido na internet. Não, isso aí é o prisma do ego olhando para o propósito. Agora, se você tira o ego, um professor ele tem que fazer o quê? Ensinar pessoas. Essas outras coisas, né? É o que vai estar escrito lá, né? Buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas são acrescentadas. Então, olhe para o prisma de Deus, ou seja, o meu propósito é para abençoar alguém. E aí as outras coisas vão ser acrescentadas. Não olhe com o prisma do ego, tira o ego. Se você conseguir neutralizar o máximo possível o ego da tua vida, você vai ter uma clareza que vem de Deus. E essa clareza vai fazer você trabalhar não só muito, mas bem. As coisas vão começar a fluir, vão dar certo. Porque tu não está mais fazendo só olhando para o teu umbigo, mas você está fazendo pensando em fazer a diferença. Existe uma diferença entre fazer diferente e fazer a diferença. O propósito é fazer a diferença, não é fazer diferente. Tá? Então a gente já falou do materialismo, a gente falou do hedonismo, colocamos isso na caixa do ego, e eu não poderia citar um dos problemas também da falta de identidade, de senso de propósito na vida das pessoas, que é o relativismo. Isso, então, é bem grande. Porque é tudo o jeito que eu penso, é a minha verdade, as minhas regras.
Então, hoje tudo é relativizado, e tem coisas que não se relativizam. É muito triste quando você ouve alguém falando do tipo assim: ah, eu nasci assim, vou morrer assim. Ah, eu nasci para ser piranha, né? Nasci para ser bandido. Não, isso aí não é o que Deus planejou para pessoa nenhuma. Isso aí é uma relativização, né, de que o errado é o certo, né, e de que o bom é o mal, né? Que o mal é o bom, né? Que o mal é o bem, na verdade. Então é uma inversão de valores, né? Da forma que você enxerga a vida, e que não está baseado no próximo, lembra? No prisma do ego, porque é o propósito sendo olhado no benefício da pessoa. Não tem problema se eu ser ladrão se eu ficar rico, não tem problema eu ser prostituta se eu ficar rica, se eu ficar famosa. E aí, por causa de audiência, por causa de dinheiro, as pessoas jogam a sua reputação, a sua credibilidade na mão, né? E acham ainda que é o propósito delas. O seu propósito nunca vai pender para o mal, né? Se ele está pendendo para o mal, é que não é o teu propósito. Isso aí é um impostor dentro de você. Então você tem que buscar Deus e entender que tem um impostor, um eu impostor. Existe nosso eu, imagem e semelhança, né, lá de Gênesis 3, e existe o eu impostor, que é o homem caído que só consegue olhar para si mesmo, a imagem que vê pelo espelho, né? 2 Coríntios 4 diz que o Deus, com D minúsculo, ele cega o entendimento dos homens para que não vejam a Deus, né? Não reconheçam através da face de Cristo. Então essa cegueira espiritual, né? Você só consegue ver aquilo que está na tua frente, você só consegue ver cor, né? Você consegue ver aquilo que você toca, você só consegue ver o que você sentir o que você cheira, ou seja, né? Você fica ali preso aos seus 5 sentidos naturais. Você não percebe esse seu sentido, né, de pensar, né, realmente ser um homem racional, né? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, Romanos 2, né? E aí eu vou acrescentar, né, colocar como 6º sentido a racionalidade, que é o que nos difere dos animais. O ser humano é um ser pensante, né, semelhante ao Criador, né? Nós criamos porque o nosso Pai é Criador, somos seres pensantes, assim como Deus é um grande planejador. E vou acrescentar um 7º sentido, que é esse eu espiritual, que a palavra de Deus diz que quando você se une a Deus, você se torna um em espírito com Ele. Então existe uma versão sua que é imagem e semelhança e que está conectada com Deus. E essa sua versão conectada com Deus, você some, quem aparece é Deus. E aí quando o seu eu sai e Deus entra, é como se você ativasse esse modo Deus. Aí as pessoas não vão mais olhar você, mas vão olhar a graça do eterno na sua vida. Quase o que aconteceu com Jesus quando foi glorificado, uma coisa assim. Tem uma coisa a ver? Poderíamos dizer que sim, né? Ali é uma passagem bem específica e tem até algumas certas polêmicas, né? A respeito dela. Eu acredito ali que eles tiveram um vislumbre da glória de Cristo, né? Antes mesmo de encarnar, né, de vir para esse mundo ali. Sim, porque é que Deus é tão grande, né, que ele precisa colocar uma máscara para se revelar para os homens, né? Os homens precisam tirar a máscara para se apresentar para Deus. Deus precisa colocar uma máscara para se apresentar para nós. Então foi o que Cristo fez, né? Ele esvaziou da sua glória, né? Ele foi semelhante a nós, né? Em tudo foi tentado e jamais pecou, né? E ele se fez homem. A palavra de Deus diz isso lá em Filipenses capítulo 2. E aí, por causa de toda essa grande renúncia, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou, né? Aí Deus faz o quê? O exalta, né? Então ele, como filho de Deus, ele já tinha todo o direito, todo o legado, todo o trono, toda a herança já era para ele, né? Como Deus também, né? Juntamente com o Pai. Mas ele, por amor, ele abre mão de tudo isso para vencer o maligno de igual para igual. Ele fala: eu não vou vencer você com as minhas armas como Deus, como um ser celestial. Eu vou descer e vou vencer você como homem. E aí, quando Cristo vence a Satanás, ou seja,
ele venceu se doando, né? Entregando a sua vida. Quando Cristo vence o mundo, quando Cristo vence Satanás e realmente não é encontrada nenhuma acusação contra ele, ele faz isso como homem. Ele não só retorna como Deus, mas ele retorna como um homem que não pecou, e ele concede esse livre acesso novamente para o homem também chegar lá. Por isso que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Porque Cristo, como homem, fez a ponte, não foi como Deus. Como Deus, ele se esvaziou, se fez homem. Mas aí, como homem, ele venceu e pôde ser glorificado. Então, nós saímos de homem caído, né? E abaixo de Satanás aqui. E aí, a Efésios vai dizer que ele nos transportou para o reino da luz, da sua maravilhosa luz. Nos tirou do reino das trevas para o reino da maravilhosa luz e nos exaltou acima, né? Dos tronos das potestades, né, num lugar de maior glória, para que tenhamos acesso ao trono da graça. Então, o homem decaído na cruz do Calvário, quando Cristo vence sem pecado, ele sai aqui de rebaixado e ele vai aqui para co-herdeiro com Cristo. Então, se Cristo está à direita e nós somos co-herdeiros com Cristo, nós temos agora um livre acesso a Deus e nós estamos acima de qualquer demônio, de qualquer anjo. Inclusive julgaremos anjos no juízo final, né? Seremos testemunhas de julgamento para seres celestiais, assim diz a Escritura, né? Não me peça para explicar exatamente esses detalhes, porque entra num campo de escatologia que não se pode usar de forma afirmativa o tom de voz, né? Mas tem que ser estudado com muito carinho. Mas existe texto que fala a respeito disso, né? Senhor Mateus, o que você diria para alguém que teve frustrações e sente dificuldade em alinhar com o seu propósito? O que ele pode estar fazendo? Vou usar agora o exemplo de Daniel e dos 3 jovens, né? Ananias, Misael e Azarias. Esses 4 jovens foram deportados depois de uma invasão, né, da Babilônia em Israel, e aí jovens judeus foram levados escravos para a Babilônia. Mas como eles eram estudados, formosos, eles foram para o palácio. É para ser moldado, né, na cultura babilônica, né? E a primeira coisa que o mundo faz, né, não um mundo país A, B ou C, mas o mundo de mundanismo, né? O mundo de reino caído, cheio de pecado. É o quê? É tirar a identidade da pessoa. Então a primeira coisa foi tentar trocar os nomes deles, né? Era Ananias, Misael e Azarias. Aí virou Sadraque, Mesaque e Abdenego. E Daniel chamaram de Belsazar, né? E aí o que acontece? Eles continuaram fiéis ao propósito deles. Não, nós não somos Sadraque, Mesaque, Abdenego e Belsazar. Nós somos Ananias, Misael, Azarias e Daniel. E nós não vamos nos moldar e se contaminar com as coisas do reino da Babilônia. Então ele primeiro, minha alimentação vai ser diferente. Não quero comer essas iguarias aí do manjar do palácio. Eu quero uma alimentação baseada em vegetais, em coisas mais naturais, que não firam a legislação que rege a minha vida. Quando a gente fala de legislação aqui, eu estou falando literalmente ali da Torá, estou falando ali dos 10 mandamentos e dos outros 651, não lembro, alguma coisa assim. Então assim, isso aí não é para nós. Pode ser para vocês, mas nós somos diferentes. Então eles não deixaram que uma vontade e uma ideologia, uma cultura, uma força externa mudassem quem eles eram e o propósito que eles tinham de servir a Deus. E ao fazer isso, no final do tempo, eles estavam mais saudáveis que os que se alimentaram com as iguarias dos outros jovens do reinado, né? E aí tiveram uma prova, né? Olha, se vocês não adorarem a estátua de Nabucodonosor, o rei, nós vamos jogar vocês na fornalha. E mais uma vez eles foram fiéis. Nós não vamos nos vender, porque as pessoas vendem o seu propósito por causa de dinheiro. Voltando lá, materialismo, né? E primeiro podíamos até falar do hedonismo, porque não deixa de ser. Imagino que a comida devia ser muito mais apetitosa do que um monte de vegetal, né? O que você prefere comer? Uma costelinha suína com barbecue, né? Ou uma salada de rúcula com
sei lá, com pepino. Repolho, cara. A gente come, é saudável e tal, mas ninguém acorda de manhã, nossa, que vontade que me deu hoje de comer umas folhinhas de agrião. Não existe isso. Pode até ter, né, mas é muito difícil, né? Então eles negaram o hedonismo, eles negaram o materialismo e eles foram postos à prova. E por serem fiéis ao propósito de Deus na vida deles, né? Se o propósito era de Deus na vida deles, então Deus mesmo assegurou de preservar a vida deles quando foram lançados na fornalha. E você conhece o texto, que eles saíram de lá ilesos, e um quarto homem, né? Que Daniel não foi jogado, foi só o Ananias, o Misael e o Azarias. E um quarto homem que a gente entende que é como se fosse uma teofania, uma aparição, né? De Cristo, né? Ali no Antigo Testamento, um quarto homem na fornalha andando com eles ali, os guardou e saíram ilesos do meio das chamas. Então, se você permanecer fiel ao teu propósito e o propósito que Deus tem para a tua vida, quem vai garantir a sua sobrevivência, a sua segurança, a sua reputação é aquele que deu o propósito para você, ou seja, o próprio Criador. Ele vai falar, é melhor servir a Deus do que aos homens, é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Isso vai lá no livro de Atos, ele vai citar um momento a respeito disso. Então, eles foram preservados ali. E só para não perder o gancho da pergunta, repete ela para mim. Como que lida com a frustração de não estar vendo plenamente o propósito? Então, aí eles se viram numa situação, né? A gente não vai comer a comida do rei, a gente está criando uma antipatia aqui. E aí, será que eu vou ser perseguido? Será que eu vou ser frustrado? Né? Será que as coisas não vão ficar bem para mim? E por serem fiéis à vontade de Deus, o que aconteceu? Deus livrou eles na fornalha, não os livrou da fornalha, mas na fornalha, né? E a frustração, ela é algo que faz parte, né, do ser humano. Você pode até ficar frustrado, mas você não pode ficar para sempre derrotado no chão. Você precisa levantar a tua cabeça e ser fiel àquilo que você crê, né? Eu tô falando de fé, tô falando de trabalho, só que existe uma linha muito tênue entre a resiliência e a imbecilidade, né? Porque tem coisa que você tem que insistir, mas tem coisa que tu tá sendo um imbecil de continuar insistindo. Né? Então a gente tem que entender até que ponto é propósito que eu devo persistir, ou até que ponto não é o propósito e eu tenho que abandonar. Porque às vezes você fala, não, isso aqui não tem que dar certo, eu vou fazer, não sei o que, até dar certo, e nunca dá certo. E às vezes não é resiliência, é uma imbecilidade, porque não é o que Deus quer, não é o propósito que você foi chamado para ser. Você pode já estar se equivocando no propósito. Entende a diferença? Você pode fazer aquilo que você ama, mas você tem que ver se aquilo que você ama você também, né? Então, isso é o teu chamado, assim, realmente é o teu chamado. É a questão de potencializar aquilo que você já tem de bom, né? Ou melhor dizendo, aperfeiçoar o que já é uma potência dentro de você, né? Porque, levando a área de relacionamentos, por exemplo, as pessoas, elas não se casam com uma outra pessoa. Elas se casam com um propósito. O casamento não é uma união de pessoas, é uma união de propósito. Então, quando o casal não tem o mesmo horizonte. Então, quando o casal não tem o mesmo propósito e um quer ficar insistindo, né, principalmente naqueles relacionamentos de julgo desigual, quando o casal não tem, por exemplo, a mesma religião, você vê que aquele lado que quer continuar que o relacionamento dê certo, ele fica fazendo uma força que lá para frente vai se desgastar demais mentalmente, emocionalmente, e tudo isso somatiza, vira até doença mais para frente, né? Tudo por querer insistir em uma coisa que não precisava, uma coisa que realmente, quando Deus fala do jogo desigual, não é simplesmente porque Ele quer que seja assim, mas é porque Ele, sendo criador, Ele sabe que não funciona, sabe que vai criar atrito, vai ser faísca desnecessária. Eu vou usar aqui um conceito da época da ciência, né?
da escola, né? Depois entra biologia, química, física, mas antes mesmo disso, essa matéria é chamada de aula de ciências, né? Lá no comecinho. Então você tem ali a homogeneidade e a heterogeneidade, né? O que é isso? O que é homogêneo e heterogêneo? Homogêneo é você colocar leite, né? E café. Vai se misturar a um ponto que você não sabe ali o que é café e o que é leite, porque virou uma coisa só. Isso é algo homogêneo. Agora, o que é heterogêneo? Você pegar água e óleo, misturar água e óleo, você mistura, parece que vai, depois para um pouquinho, você separa. Então, questão do julgo desigual, o Vitor está falando de relacionamento, né? É exatamente isso. Deus sabe que tem coisas que se encaixam, né? São como se fossem peças de um quebra-cabeça, foi feito para se encaixar. E tem outras coisas que não dá certo, não vai dar liga, não vai dar encaixe, vai ser heterogêneo, né? Heterogêneo não tem nada a ver com a heterossexualidade, tá? É só para deixar claro aqui, né? Porque é uma palavra que tem uma mesma... um peso muito forte. Mesmo prefixo, né? Mas o conceito de heterogêneo é de que é assim, ó, é isso, é aquilo, né? Então é esse o conceito. Então não vai dar certo, né? Então esse o ponto. Então a gente, voltando à questão da frustração, tem que entender, né? Você está frustrado porque não dá certo, será que você não está insistindo em algo que é heterogêneo? Ou seja, algo que nunca vai ser o Neymar que ia jogar basquete? Entendeu? Por mais que ele seja craque, ele é bom com o pé, não é bom com a mão para arremessar. Isso. Entende? O Michael Phelps querer jogar futebol, talvez pelo tamanho do gol, talvez desse certo, não sei. Mas é isso, entendeu? É uma heterogeneidade. Então a frustração vem de um falso entendimento do que é o teu propósito, tá? Porque o propósito, apesar de não ser sempre algo prazeroso, você tem que uma hora ceder, né? E entender que aquilo pode ser bom para você e você pode aprender a ter prazer dentro daquele propósito, mas nem sempre ele vai ser prazeroso, né? Independente de ser prazeroso ou não, o propósito, você percebe a homogeneidade, né? A homogeneidade, você vê que encaixa, que flui, que você tem um jeito, um talento, uma vocação para aquilo, né? Vocação, uma chamada para a ação naquela área, né? Seja profissional, seja espiritual, enfim. Agora, a frustração vem quando você tem o propósito mentiroso, você acha que é o teu propósito, mas não é, e aí é a questão da heterogeneidade. Não encaixa, não bate, não flui, não dá certo, porque não foi aquilo, não é a peça certa no lugar errado, é o lugar certo, mas com as pessoas erradas. Enfim, a gente tem que saber ter esse discernimento, né, da clareza e do propósito. A frustração vem da falta de clareza no propósito. Quando você aceita o propósito, né, aceita que dói menos, né? Quando você aceita o propósito, as coisas começam a fluir, né, de forma natural. Sim. Então você fala que a gente tem que ver o quanto antes se aquilo é realmente uma coisa que é definitiva e quais são os sinais, assim, qual que é o filtro que eu tenho que ter para saber quando uma coisa realmente é aquilo lá que combina com o meu talento, né? E quando aquilo é uma coisa que realmente vai te fazer eu só perder tempo. Sim. Eu vou trazer algumas coisas aqui, vamos lá. Primeiro, a Bíblia Sagrada, né? Aquilo que você acha que é da tua vida, que você tem que fazer na tua vida, vai de encontro com o que esse livro diz, né? Que a Escritura diz. Porque Deus não vai ter um projeto para você de algo que está fora do que a Escritura recomenda. Primeiro ponto. Segundo ponto, esse teu propósito, né? Avalie a sua personalidade, avalie as suas aptidões e veja se o que você está fazendo da tua vida, né, essas habilidades e essas aptidões potencializam essa obra que você quer fazer ou não. Por exemplo, uma pessoa que
eu vou voltar a usar o exemplo de habilidade técnica, né? Que é muito bom com as mãos, né? Ela pode ter uma dificuldade de jogar bola, porque o negócio dela é na mão. Né? Aí a pessoa que já tem habilidade com os pés, né, vai ter dificuldade de repente de jogar handball. Né? Ou uma pessoa que é visual, né, é da arte, é da criação, é do mundo das ideias, ela vai trabalhar muito bem com essa área criativa, mas nem sempre ela vai ter um perfil e vai trabalhar bem na área analítica. Ou trabalho braçal, intelectual, né? Gente que tem trabalho no então analise as suas aptidões, as suas habilidades, até mesmo as suas questões comportamentais, e vejam se elas são coerentes com aquilo que você está fazendo, tá? Então, a resposta está dentro de você. E um último é um exercício. Você pode pegar 5 pessoas que são mais próximas e jogar bem aberto com elas. Olha, diz pra mim, o que você acha que eu sou bom, o que você acha que eu sou ruim, como você identifica a minha personalidade, né? Lixe algumas informações sobre a minha pessoa, né? Faz um review, uma análise sobre mim ao seu ponto de vista. Pode ser franco, pode ser sincero. Mas não fica só com esses próximos. Pegue pessoas também que não são tão próximas, mas te conhecem. Por exemplo, você pode pegar algumas pessoas da tua família, né, e amigos mais próximos, para ser os 5 que te conhecem, e um outro colega do trabalho que convive com você, mas não tem tanta intimidade, né, mas te observa no cotidiano às vezes, ou uma pessoa que você não tem tanta familiaridade na igreja, mas que você tem algum nível de contato, mas não tão próximo, e pede também para elas desenharem quem é você. Você pode se surpreender. Né? Às vezes você se acha uma pessoa extrovertida e a pessoa acha que você é uma pessoa introspectiva. Ou uma pessoa, você pode se achar uma pessoa de redação, de texto, e a pessoa acha que você é bom com as palavras, e você pode se surpreender com os resultados, né? E isso é bem legal, um exercício bacana de se fazer. Sim. Bacana não, tá? Bacana não. Bacana vem de Baco. Deus do vinho. Deus do vinho, da festa, da orgia. Daí veio a palavra bacanal. Não sabia. E aí do bacanal veio o carnaval, ou seja, a festa da carne. Então, não fala que é bacana, fala que é legal, não fala que é bacana. E o principal também é a pessoa saber trabalhar com as ferramentas que tem. Legal de legalidade. A pessoa saber trabalhar com as ferramentas que tem, porque senão ela vai ficar se comparando, ainda mais hoje em dia com o Instagram, né, rede social. Se ela não souber trabalhar com as ferramentas que ela tem, ela vai ficar se comparando, e a comparação mata. Ah, sim, a comparação é extremamente tóxica, né? Você só tem que competir consigo mesmo, ser a sua melhor versão, né? Porque eu posso ser excelente, mas eu não preciso ser o melhor, né? O melhor, isso já entra uma certa soberba no coração, né? Ainda mais falando de mercado de trabalho, eu sou o melhor disso, o melhor daquilo. Ou sloganzinho, né? Frasezinha de efeito mais sem vergonha, né? A melhor pizza da cidade, o melhor hambúrguer. Todo mundo acha que o seu lanche, a sua pizza é a melhor, tá entendendo? Tenta achar um outro diferencial mais concreto, né? Tangível, que dá pra realmente notar. Que é muito subjetivo, né? Então não tenha competição apenas consigo mesmo, né? A comparação, ela vai gerar uma ansiedade, porque sempre vai ter alguém mais inteligente que você, mais bonito que você, mais estudado do que você, né? E nunca vai ser o suficiente, né? Sempre vai ter um novo foco de comparação. Agora não me comparo mais com esse, sou melhor, superei esse, agora é aquele, é aquela. Sempre vai ter alguma outra coisa para você se comparar, né? Sim. Isso é muito tóxico. E sempre a pessoa tem que estar em movimento, né? Porque o que diferencia... Você vai ver pessoas que não tem nem tanto dom para fazer a mesma coisa que você faz, só que tem mais resultado porque ela está em movimento, ela está se mostrando, ela está se aprimorando, e às vezes você já reconheceu o seu propósito, já tem o conhecimento para aquilo, mas daí tem o medo de se expor, né? Como você acha, Matheus, que a pessoa ela pode perder esse medo de se expor e encarar realmente o propósito de vida dela?
Primeiro eu tenho que perguntar se ela realmente tem que se expor. Porque às vezes é uma inveja, né? A comparação, ela sempre já tem uma inveja junto. Você falou assim de uma pessoa que se expõe e tal. Vamos pensar uma pessoa que aparece na internet e tal, não sei o que. Poxa, eu também, é o meu propósito fazer isso aí que ela faz também. Eu vou aparecer, vou fazer acontecer. Será? Será que realmente é? Ou é porque você quer viver a vida dela, da pessoa? Ou você quer ter o resultado dela? Busque o seu resultado e a sua vida. Cuide do seu jardim. Então, nem sempre é uma questão de exposição. Tem muita gente correndo atrás da fama, né? E nem sempre o famoso significa que é bem sucedido, inclusive financeiramente. E tem muito famoso que, se ele pudesse ter bem menos dinheiro e fama, mas poder ficar sossegado, né? Então, assim, a gente está vendendo a rodo, né? A baseada, a nossa, como é que fala? A nossa liberdade. Mas não é essa a palavra exatamente. Não é identidade também. Também não é identidade. A gente está vendendo esse é nosso anonimato, né? A gente está expondo demais a nossa vida, né? E um dia a gente vai ter que pagar para ter a privacidade. A gente está vendendo demais a nossa privacidade a troco de like, de curtida, né? E não percebe que lá na frente, talvez não demore muito, as pessoas vão começar a pagar. Cara, some com a minha imagem na internet, some com o meu nome, chega de câmera, chega de geolocalização para saber onde eu tô, o que eu tô fazendo, tá? Principalmente nessa época onde a gente tem de OnlyFans, Privacy, essas coisas assim, chegar uma hora que a pessoa vai pagar muito caro para poder apagar todo esse passado da pessoa, ela poder voltar a ter a vida normal que ela tinha antes, né? Sim. Porque hoje em dia as pessoas não têm mais filtro até o quanto ela pode mostrar de si, o quanto ela pode mostrar tal coisa, né? O senso de moralidade, ele vai indo embora com o passar das gerações, né? E a culpa nunca é da geração, tá? Essa geração não presta. Alguém educou essa geração, né? A geração não se educa sozinha. Nenhuma geração se educa sozinha, tá? Então, a geração atual é reflexo da educação que os pais da geração anterior deram. E os pais de hoje, que são a chave do sucesso ou fracasso da próxima geração. Sim. E não os meninos que estão crescendo agora, as meninas que estão andando por aí. Hoje em dia você vê uma ausência paterna muito grande, né? Acho que ano passado, se não me engano, foram mais de 300 mil crianças que não foram registradas sem o nome do pai, né? E o nome do pai, e o pai, ele tem um papel muito importante para a definição de propósito, definição de trabalho, definição de amizade, de quem a pessoa vai se relacionar, porque o pai ele é justamente essa ponte social entre a vida de casa e para o mundo, né? Então é o pai que muitas vezes que vai colocar o filho contra a parede e falar, o que você quer ser, né? Tal pessoa você não anda porque está fora do que você quer, né? Está fora do que você procura. Então eu vejo que essa ausência paterna também está muito ligado a cegueira espiritual que as pessoas estão tendo também em relação a várias coisas. Você falou de paternidade também, só para aproveitar, me veio aqui um insight de que tão importante ou até mais do que dizer para o filho qual a profissão, né, ajudar ele em qual profissão que ele vai ter, se tirou uma boa nota ou não na prova, né, ajudar no dever de casa, é ensinar a ser, né, não coisas que o ajudarão a ter, mas ensiná-lo a ser uma pessoa honesta, uma pessoa grata, uma pessoa educada. Olha, filho, hoje eu vou te ensinar aqui uma lição sobre gratidão, entendeu? E explicar a gratidão e dar um exemplo sobre isso, né? E trazer uma meditação. Aí vai recomendar, filho, se você fizer isso, vai conflitar com o que você é, né? Se você fizer isso, você não vai ser uma pessoa grata, você não vai ser uma pessoa de respeito, né? E não simplesmente faz isso para você ter sucesso, faz aquilo para você ganhar dinheiro, né? Ou para você, enfim.
Não tirar um ensino baseado no conquistar, mas no ser. Porque se você tem boas pessoas ao seu redor, né, trabalhando com você, a sua empresa vai bem. Agora, se as pessoas que trabalham com você forem pessoas ruins, né, não vai bem. Não pode ser só competente, mas desonesto, por exemplo. Então, existe um equilíbrio que está um pouco fora. Existe um desequilíbrio, né? Hoje é muito instruído baseado na conquista, no ter, no ganhar dinheiro, e você vê pouco ensinamento e pouco estímulo motivacional para as pessoas serem melhores, né? Mas para elas terem coisas melhores. Esse é o discurso. Tudo essa conquista desenfreada. Né? Sim. Que muitas vezes tira a gente dos outros propósitos, né? Se você acredita que tem mais de um tipo de propósito, né? Tipo assim, teu propósito que você quer ter com a sua família, teu propósito financeiro, teu propósito particular, né? Propósito não... Vamos resumir com isso aqui pra gente fechar. Não sei como que tá o nosso horário. Mas propósito não é materialismo, não é hedonismo. Não é relacionado a prazer, não é relacionado a ter, mas é relacionado em ser e nunca para si, mas para o outro. Aí eu usei o exemplo do professor, vou reforçar. O professor não é para dar aula para ganhar dinheiro, para ficar famoso, para lançar produto na internet, infoproduto na internet. É para ensinar pessoas. A outra forma de pensar, essas três que eu falei anterior, estão com prisma, com ótica do egocentrismo. Né? Tá cheio de materialismo, tá cheio de hedonismo, né? E tá faltando o quê? Solidariedade, né? Compaixão, compassividade, né? E o propósito é sempre relacionado a isso, porque nada retribui mais financeiramente quando você quando você consegue ser uma pessoa agradável, né? Por exemplo, antes mesmo de alguém comprar um produto que você quer vender, a pessoa tem que comprar você. Se ela comprou você, ela foi com a tua cara, gostou de você, a chance dela falar um sim para aquilo que você vai oferecer em seguida é muito maior. Agora você vê um monte de gente abordando no WhatsApp, no e-mail e na ligação e tal, e falando, olha, eu tenho aqui, lançou um apartamento, tal, oportunidade, não sei o que, hipervalorização e tal, condição direta com a consultora e blá 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 blá. E aí, qual o sentimento de quem recebe? Quem é você, cara? Quem é você, mulher? Nunca te vi na vida. Quem te passou meu número? Por que você está me incomodando aqui? Não quero saber, não importa o quão bom que seja, eu não quero saber. Agora, se você chega com uma conversa amigável, né? Primeiro faz uma amizade, prepara esse campo, né? A chance da pessoa parar para te escutar é muito maior. Criar esse rapport, né? Criar um rapport, né? Então, é até uma técnica de venda, né? Harvard, pessoas pagam muito caro para ir aprender em Harvard que a primeira regra para você vender é aprender a ter um bom sorriso, né? Não dá para ser um bom vendedor e a pessoa vive com a cara fechada. E outro, sorriso, você consegue escutar ele. Se você consegue, em uma ligação, mesmo sem você ver a pessoa, você consegue ouvir se ela está falando aquilo com um sorriso na boca. E isso é interessante, né? Porque é um sentido realmente que não é nenhum daqueles 5, né? Você não vê, você não tá tocando, você não tá chegando. É uma coisa meio tipo assim da intuição. É uma intuição, né? Um negócio quase que divino, metafísico, né? Metafísico, um negócio meio quântico, assim. É uma característica, né? Que é uma coisa de ser humano para ser humano, né? É uma pista de uma consciência coletiva como espécie, né? Jung falava isso aí, tá? Consciência coletiva. Consciência coletiva como espécie, e eu digo ainda mais, e uma semelhança talvez até relacionada ao divino, né? Porque se Deus ele conhece, né, nossos pensamentos, onisciente, a gente consegue pegar coisas das pessoas, sem elas falarem, a gente já entende o que está passando na cabeça dela. Então é como se a gente tivesse essa semelhança, tivéssemos esse poder também, só que ele está suprimido. Tem alguma coisa suprimindo. O que é? É o pecado. É o pecado. O que nos impede de regenerar? O pecado.
O que nos impede de conectar plenamente com as pessoas? Pecado. O pecado. Diz que quanto mais você tem de Deus, Deus te dá o quê? Visões, entendimentos, profecias no bom uso delas. Por quê? Porque quanto menos pecado, mais amplitude, né? A gente tem boa parte do nosso cérebro ainda desconhecido pela ciência. Dizem que a gente usa ali 10% do nosso cérebro, nossa capacidade cerebral. Então, o quanto que tem de informação que já está até na tua cabeça, mas tu não está acessando, porque está bloqueado por alguma coisa. E pegando um ganchinho, a gente já falou de vício em outras aulas, não é essa conversa que a gente faz. Os vícios, né, eles também têm esse poder ainda de neutralizar ainda mais, né? De neutralizar esse propósito, essa consciência, assim, digamos assim, essa parte de trás, né, do cérebro mais profunda, como se fosse o lado escuro da lua, né, digamos assim, esse negócio que está bloqueado, está escondido nas 7 chaves da nossa cabeça. Quanto mais em Deus a gente fica, né, parece que a mente vai abrindo, vai expandindo, e você vai entendendo, as coisas vão se encaixando, vão clareando, você fala melhor, você ouve melhor, você lembra mais das coisas, você trabalha melhor, você consegue olhar sem julgamento, porque não tem como se tornar parecido com Deus e ser um juiz turrão, né? Quanto mais de Deus, mais olhar de misericórdia a gente tem que ter para as pessoas, mais olhar de amor a gente tem que ter para as pessoas. Esse Deus da religião opressora que condena todo mundo para o inferno não é o Deus que a gente prega, senão não seria uma boa nova. Você nunca vai convencer ninguém que Deus é amor, dizendo, nossa, se você não parar com isso aí que você está fazendo, você vai para o inferno. Isso não é uma mensagem de amor, mas também não é mensagem de amor falar, olha, isso aí que você está fazendo não tem problema não, segue a tua vida, porque o que a pessoa está fazendo é uma autodestruição. Mas qual que é a mensagem então? É o ponto de equilíbrio. Olha, Deus te ama, Jesus morreu na cruz do Calvário para que você tivesse um acesso a Deus, e eu entendo isso que está passando, eu já passei por isso, né? Ou criar essa conexão com a pessoa. E se você tem um desejo de ser livre, de não deixar que esses seus desejos, esses seus vícios te oprimam, né? É a tirania, né? A tirania do desejo, a pessoa é dominada pelos seus desejos. Em Cristo você vai ter um alívio. Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Então eu quero te entender, eu quero te ajudar, vamos caminhar junto, e vamos seguir a Jesus junto, tá? Você vai começar com esse teu problema, essa tua dificuldade, e deixa que Deus trabalha, e Deus vai trabalhar, Agora, se você já chega impondo um monte de regra, e se você não fizer tudo isso aqui, você não é aceito na nossa comunidade, quando que essa pessoa vai criar uma boa relação, né, com a igreja, com o que a gente chama, né, de crente, né? Vai ser taxado que os alienados, os santões, né? E não, nós não vamos para a igreja, nós não seguimos a Cristo porque somos bons, mas para nos tornarmos bons. É na caminhada que Ele nos transforma, né? Você vai sendo limpo aos poucos, né? E tem que ser uma limpeza constante, porque a gente está sempre se sujando. É como se fôssemos bebês, né? A palavra diz que a gente tem que nascer de novo. Então a gente nasce de novo, tem que reconhecer, eu não presto, eu tenho um monte de problema, um monte de dificuldade, né? E eu não sei de nada, e eu sou assim, Senhor, eis-me aqui, tá aqui, ó, trabalha na minha vida. E deixa Ele trabalhar, não atrapalha o agir do Espírito Santo, né, na sua vida. Porque a gente tem muito medo de falar, sempre seja feita a sua vontade, achando que a nossa vontade... Esse é um dos discursos mais hipócritas da religião, né? Quanta gente fala, não, seja feita a sua vontade, mas no fundo a gente não quer que a vontade de Deus seja feita, a gente quer que Ele faça a nossa, né? E outra coisa, quando a gente não encontra uma explicação, a gente já fala, é que Deus quis assim, é a vontade de Deus. E às vezes a gente não quer confessar também a nossa parcela de culpa
né, de estar colhendo algo que a gente plantou. E às vezes a gente não colhe do que a gente plantou ontem, às vezes a gente colhe algo que a gente plantou há 5, 10 anos atrás. Isso. Você não sabe quando vem a colheita. É. Você não tem essa data precisa de quando vai ser a colheita. Mas se você está plantando, Mas uma hora você vai colher. você tem controle do que você planta. É. Não por isso que é a fé. Se você plantou ali batata, tu vai colher batata. Não importa quanto tempo vai demorar, mas vai vir batata. Não tem como colher plantar batata e colher cenoura. Então, foque na colheita. Se a gente entender e virar uma chave na cabeça de que não se trata de agradar as pessoas, mas agradar o Criador, não agradar a criatura, mas o Criador, a nossa vida vai mudar. Porque ao agradar o Criador, automaticamente faremos bem para as pessoas. E isso vai reverberar, porque as pessoas vão fazer bem para nós. E quando elas fizerem bem para nós, Deus nos abençoe. Então, não agrade a criatura, agrade o Criador. Esse é o principal propósito. Se ligar a Deus, ser um só com Ele. Assim como Jesus foi e é. Né? O Filho que era unigênito, ou seja, o único, se tornou primogênito, o primeiro de muitos irmãos. O nome do Evangelho é: seja um filho de Deus também. Isso. Esse é o propósito de Deus para a humanidade, para a sua criação, para a humanidade. Para que você deixe de ser criatura e se transforme em filho. E você que já é filho, filha, pare de agir como criatura. Então acho que o recado foi mais do que bem dado. Eu ia falar de Daniel, a gente citou os 3 lá da fornalha e não falou do Daniel, né? É, o Daniel. Só para não deixar em aberto. Daniel, ele ficou na Babilônia também, passou por dificuldades, revelou sonho de reis, enfim, várias situações, e ao mesmo tempo que ele era fiel a Deus, ele não deixava de cumprir as suas obrigações no palácio, no governo, né, que os reis entregaram as obrigações administrativas, enfim, ele se tornou o mestre dos sábios da Babilônia. Mas mesmo assim ele conseguiu ser fiel a Deus e não deixar de cumprir também as suas obrigações do seu cotidiano. Ele achou esse ponto de equilíbrio e ele foi lançado na cova dos leões, né? Deus não nos impede de ser lançado na cova dos leões, mas ele nos livra lá dentro da cova, né? Ele não livra da cova, mas ele nos livra na cova dos leões. Porque não importa aonde você é lançado, se você tem Deus, você pode ir até, digamos, né, o inferno, mas se Deus está lá com você, lá é o melhor lugar do mundo, porque o melhor lugar do mundo é estar ao lado do Senhor. Esse é o melhor lugar do mundo. E os outros 3, o texto vai dizer, né, o Isaías, Misael e Azarias, que eles tiveram o nome trocado para Sadraque, Mesaque e Abednego. Porém, o Daniel é citado no começo, no capítulo 1 ali, que chamaram ele de Belsassar, mas o restante todo do livro depois chamam ele de Daniel. Não chamam ele mais de Belsassar. Ele é citado pelo nome dele, ou seja, ele conseguiu realmente ser identificado por quem realmente ele é, não pelo que os outros dizem que ele é. E ao mesmo tempo ele fez a vontade de Deus e a vontade dele, não deixou que a vontade dos outros predominasse na vida dele. Não quer dizer, não é pretexto para tu ser um rebelde, uma rebelde também, porque um dos mandamentos, por exemplo, é honrar pai e mãe, né? Que sempre o pai e mãe quer o melhor para o filho, né? Mas ele encontrou esse equilíbrio de ser quem ele realmente era, né? Sem que os outros imputassem, né, o que como ele deveria ser, quem ele deveria ser, né, quem ele é. E ele teve o nome dele preservado, ele foi reconhecido como Daniel. Em nenhum momento o texto, além do primeiro capítulo, vai chamar ele mais de Belsassar, vai chamar ele de Daniel. E ele cada vez, quanto mais ele era aprovado, mais ele mostrava que era fiel a Deus e Deus o guardava, e aí ele era indo promovido, e aí ele vai provar isso que eu acabei de falar, que é mais importante, né, servir ao Criador do que a criatura, porque quando você serve o Criador, as criaturas automaticamente verão o Criador em você, você se torna um espelho, um reflexo, refletindo a glória de Deus, né? Nós somos como um reflexo.
O mundo tem que ver Cristo em nós, ele tem que ver luz em nós, né? Se nós somos uma lâmpada, mas estamos sem luz, apagada, né? Não vai ter diferenciação. Agora, no mundo em trevas, se você é uma lâmpada, todo mundo vai querer estar perto de você. Porque você tem luz, você sabe para onde você está indo, você sabe quem você é. É que nem o pessoal perguntar, Jesus andava com prostituta, andava com gente que prestava. Mas a pergunta não é essa, era porque essas pessoas andavam com ele. Porque ele tinha luz, né? Ele tinha o que todo mundo queria, tinha resposta. Exato. E ele veio, né, para salvar as ovelhas perdidas, né? Isso. Se você acha que você é bom demais, né? Se você acha que você é merecedor, merecedora, boa demais, cuidado. Você pode estar passando longe de Jesus, hein? É, isso. Então, o recado foi dado. Usem isso na sua vida diária, né? Que vocês estão aprendendo aqui. E não se esqueçam de inscrever e ativar o sininho das notificações para vocês ficarem por dentro aqui do que acontece de novo. E compartilhem com alguma pessoa que você acha que esse vídeo também seria edificante e tudo mais. Então, foi isso. Quer dar alguma última palavra, Matheus? Só terminar com aquela frase clássica. Que a paz esteja com você. Até mais.